Estamos aqui no terceiro dia do quarto Coerem, que é o Congresso Internacional da Resistência Maracanã. Este projeto foi fomentado pelo programa Funarte, de apoio a ações continuadas 2023, e está sendo realizado pela Universidade Pluriétnica Indígena Aldeia Maracanã, e esse eco me perde o foco, e pelo Centro de Étnico Conhecimento Sociocultural e Ambiental, Caiuré, com o apoio do coletivo Transfluência de Saberes, da UFRJ, Etnias do Porto, Cato Filmes, Eleve Produções, Voz das Comunidades e Zauaí Pecoer. Vamos dar início às nossas atividades do dia. Nossa primeira mesa, com ela, Amanda Mara Goitacá, que já está aqui presente. Saberes da Terra, uma universidade pluriétnica e descolonizadora. Mediadora, Amanda Goitacá. E na mesa nós temos a Xaninka, que talvez chegue em algum momento, Júlia Chavante, Mônica Mura, Dário Jurema e Urique Apurinã, que também está por perto. Palmas para Amanda Mara Goitacá, minha parente. Seja bem-vinda e vai com tudo, se joga. Tenoari, gratidão, Noninha. Gratidão a todas, todos e todos aqui presentes na Resistência, nesse território sagrado que é a Aldeia Maracanã. Chutetoxá, boa tarde. Bom, a Naninha já fez as devidas apresentações, né, da mesa que vai acontecer agora. E eu queria reproduzir aqui uma fala do encantado, né, Nego Bispo, que eu acho que traduz muito do que nós somos e estamos, né, fazendo aqui. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias. Nossas trajetórias nos movem, nossa ancestralidade nos guia. Assim, vamos às devidas apresentações dos parentes que compõem essa conversa de hoje. Júlia Muniz Chavante. Júlia Muniz, ela é uma indígena, né, do povo Chavante. É professora de arte da Rede Estadual do Rio de Janeiro e promotora de eventos aqui na Universidade Indígena e Pluriétnica da Aldeia Maracanã. Bem-vinda, Júlia. Gratidão. Dário Jurema é ator, guia de turismo e apicultor. Indígena da etnia Chucuru, também é integrante da Universidade Indígena e Pluriétnica da Aldeia Maracanã. Formado em História pela UF, também atua como educador, usando o turismo de base comunitária como ferramenta para levar os temas da etnicidade, história e ecologia para as escolas e comunidades. Bem-vindo, Dário Tenoari. Mônica Lima, Tripuiraquarahi, Mura, Arawak. É da etnia Mura Manaú Arawak, mulher indígena reconhecida por sua luta junto às mulheres na reconstrução do matriarcado ancestral e por seu protagonismo na resistência da Aldeia Maracanã. Coordena o Laboratório de Protagonismo Feminino, que possui uma extensão na Aldeia Portal da Floresta, em Ilha Grande. Também atua no coletivo Matriarcado Ancestral, é mãe, professora da Rede Estadual, liderança junto à categoria de Educação e do Fórum de Saúde e Economia Solidária, com princípios decoloniais do bem viver. É doutora, pesquisadora, PhDeusa em Ciências Biológicas, servidora da UERJ e professora da Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã. Bem-vinda, Tenoari. Apresentações devidamente feitas, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um canto de abertura, né? Eu aprendi com uma liderança espiritual muito importante que a gente não começa nada sem canto, né? Então eu convido vocês a se levantarem, né, e a somarem conosco nesse canto. Mônica, por favor.
vai levando, e vai levando, e vai levando, e os caboclos acompanhando, e vai levando, e vai levando, e os caboclos acompanhando. Folhinha da Jurema, bate o vento e vai levando, e vai levando, e vai levando, e os caboclos acompanham, e vai levando, e vai levando, e vai levando, e vai levando. E vai levando, e vai levando, e vai levando, e vai levando. Seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. Da cor do mar, seu penacho é verde, seu penacho é verde. É da cor do mar, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, oi Jurema. É a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, oi Jurema. Salve a Jurema Sagrada! Salve os povos originários! Salve a aldeia Maracanã! Salve o matriarcado ancestral! Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Salve a nossa ancestralidade e espiritualidade que prepararam o chão para que hoje nós pudéssemos estar pisando aqui e usando o nosso corpo e a nossa voz para dar voz a todos aqueles e aquelas que foram silenciados antes de nós. Dito isso, bora falar? Bora conversar? Bom, devido à circunstância aqui da mesa, eu acho que a gente vai poder ter mais tempo de fala para cada um, né? Então eu sugiro que a gente comece com 10 minutos, pode ser? Tudo bem? 10 minutos de fala e depois a gente abre para a galera também perguntar. E aí, quem tá? Eu não, eu sou mediadora, aqui eu sou... Seria um. Mais velho, né? Vamos começar com os mais velhos, né? Quem é que é mais velho agora? Então vamos começar com Mônica Lima, o pássaro que voa ao amanhecer. Catu, quero saudar a todos vocês, né? Imensa gratidão por estarem aqui. Nos unindo, né? É muito importante esse momento de reflexão, mas antes de tudo, né, é importante a gente saber que a gente está pisando num território sagrado, né? Num território ancestral. Eu acho que todos vocês já devem ter sentido a energia e a espiritualidade, né, desse lugar, dessas senhoras árvores, né, que estão aqui na resistência, mesmo diante de tudo que a gente sofreu, né, a floresta se reorganiza e nós estamos aqui, né, a honrar esse chão. O título da nossa mesa, né, é Saberes da Terra, uma universidade pluriétnica descolonizadora, e é importante a gente saudar essa grande mãe, né? Não só saudar, como honrar, que é a ancestral comum a todos nós, aquela que nos gerou, que nos deu a vida
e que todos os componentes do nosso corpo, né, veio dela, que é a grande Mãe Terra, o grande útero que nos pariu e que nos unifica, né? Todos nós somos elementos e reações químicas dessa grande mãe. Somos formados pelos mesmos componentes, né, desse grande universo e dessa mãe, e por isso esse chamado à unidade. E que realmente nos unifica. Nós viemos dessa terra, somos essa terra e retornaremos a essa terra. Por isso é muito importante fazer o manejo, né, dessa terra. E nós, os povos indígenas, é quem melhor, né, soubemos fazer isso e continuamos a fazer milenarmente, né? Eu sou a Mônica Lima, Mura, Arawak. O meu povo fala o Arawak, não o Tupi-Guarani, como os povos majoritários, né, do Brasil. E a gente vem aqui tentar colocar aquilo que a gente já vive, né? Porque todo mundo que vive na aldeia Maracanã já nos conhece, né? E sabe como são as nossas práticas, né? Como é a nossa pedagogia, a nossa vivência, a prática do mão na massa, né? Do fazer. Mas antes de tudo, o que mais nos importa é essa espiritualidade, essa conexão com a grande mãe e com todos os seres, né, dessa grande mãe, no qual são nossos irmãos. As rochas, as plantas, os animais, né, os seres que a gente vê e aqueles que a gente não vê, e essa espiritualidade, porque nos entendemos primeiro enquanto seres espirituais. Tanto que a gente está vendo um corpo aqui, né, um corpo material, mas nós somos, né, um corpo imaterial. E uma das primeiras coisas que esse Estado faz conosco, né, esse Estado mercantil, esse capitalismo neoliberal nos faz, é perder essa conexão e perder essa espiritualidade, né, e deixar de entender essa linguagem da grande mãe que fala através do nosso corpo, que o nosso corpo é a ciência, porque o nosso corpo é a terra e a floresta. Então o nosso corpo fala conosco como os nossos irmãos também, né? As plantas, os animais, e a gente, infelizmente, nesse projeto de sociedade mercantil, a gente acabou perdendo esse tempo de se entender, se conhecer, se conectar e deixar o nosso corpo e a nossa espiritualidade falar. Mas está tudo dentro de nós, né? Então não está perdido, está dentro da nossa memória. Basta a gente adentrar a essa memória ancestral, que está tudo bem guardadinho aqui dentro. Então, para falar, né, de universidade indígena, a gente está falando de um outro tipo de educação. Uma educação que seria para nós próprios, né? Uma educação que é para resolver a nossa realidade. Mas é uma educação que perpassa pelo manejo da terra. É uma educação que não pode se separar da natureza. Não é uma educação emparedada dentro das paredes de uma universidade, em que essas paredes são bem simbólicas, né, para fazer, primeiramente, essa nossa desconexão com a natureza, mas que é uma parede também para nos aprisionar. E que é uma ciência, né, que serve ao mercado, infelizmente. Porque essa ciência que a gente busca é a verdade. E a verdade está onde? A verdade está na grande mãe. E os povos da floresta, com todo a sua espiritualidade e o seu empirismo, eles nunca necessitaram, né, de uma universidade formal, da academia formalizada, né, a academia em caixinha, dividida em disciplinas,
para a gente ter essa ciência. Essa ciência, inclusive essa ciência que a gente aplica, né, na parte da nossa saúde, a medicina. Os povos da floresta entendem muito bem o que é essa ciência da floresta, que se reorganiza, que se organiza sozinha, como essa floresta aqui vem se organizando. E nós, como parte dessa floresta, dessa terra, né, desse lugar, que é um lugar de vários portais e várias dimensões, assim como também nós somos. Mas junto à nossa espiritualidade, à nossa pedagogia, a nossa universidade, ela funciona de uma maneira autogestionada, né? De maneira circular, de maneira coletiva e tentando buscar esse entendimento. Mas por estarmos num contexto urbano, né, e sermos aqueles, né, no qual nós não estamos alinhados, né, às burocracias do Estado, nós acabamos sendo rechaçados, né? O Brasil começou a viver no final do ano passado a construção da primeira universidade indígena do Brasil, que vai ser, né, vai partir, a sede vai ser lá em Brasília, e teremos as subuniversidades, né, pelos estados. Mas como assim? Nós, Universidade Pluriétnica Indígena Aldeia Maracanã, já existimos aqui nesse lugar há quase 2 décadas, né? Há 18 anos. Mas a gente também vive há 30 anos, se somar tudo, né? O CESAC, né? Que vem da favela, lá do Complexo do Alemão, e onde nós, os indígenas e contexto urbano, atualmente estamos, né? E essa universidade indígena, ela estava sendo colocada a par dessa discussão, dessa universidade do Brasil. Mas como assim, né? Estavam sendo chamados todos os parentes, principalmente da Amazônia, e nós que já éramos uma universidade indígena e ficamos de lado. E aí iniciamos essa luta política, né? Do reconhecimento, principalmente pelos parentes, para não sofrer esse racismo, né, pelos parentes, e conseguimos, né, avançar nesse sentido. E hoje a gente está aí na mesa da discussão, né? A gente está aí fazendo parte do FENEI, a gente está aí enquanto Universidade Indígena fazendo parte da AMPED. A gente, com muita luta, né, vem organizando os coletivos de estudantes indígenas também da universidade. E, inclusive, há um fórum que vai acontecer em fevereiro, né, que é o Fórum das Políticas Afirmativas de Indígenas e Quilombolas, que foi o fórum que iniciou, né, a organização dos coletivos indígenas em cada universidade, e que a gente, enquanto Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã, está dentro desse fórum e compondo esse grande consórcio, né, da universidade indígena. Então, agora a gente precisa lutar, né, pela formalização da nossa universidade, porque a nossa autonomia perpassa pela autonomia financeira. E os recursos, a gente precisa correr atrás desses recursos também, pela nossa autonomia e para poder estruturar melhor a nossa universidade, que é livre. Todo mundo entra na nossa universidade, nós nos dividimos em núcleos nessa universidade e os núcleos conversam entre si, né? O direito, as artes, as línguas, o protagonismo feminino, né? Eu faço parte do coletivo Matriarcado Ancestral, e que as avaliações são as vivências e principalmente a avaliação do ser coletivo, né? Do ser que consegue caminhar dentro de todos esses núcleos e finalizar, né, o seu trabalho com algum retorno, o seu trabalho prático, né, com algum retorno para a própria universidade, para si próprio e para a coletividade. Então, hoje nós estamos aqui, enquanto Universidade Pluriétnica Indígena Aldeia Maracanã, sendo reconhecidos não só
no Brasil, mas com várias articulações internacionais, né? Inclusive, a própria Catarina Iwache, da Bolívia, esteve aqui. Era para Silvia Cusicanqui estarem aqui, são todos indígenas, né? Temos uma articulação muito boa com praticamente quase todas as universidades do México, da Colômbia, como eu já coloquei, da Bolívia também. E tudo isso vai caminhar para um grande consórcio e uma grande unidade entre todas as universidades indígenas que já existem e aquelas que estão por vir. E somos uma universidade pluriétnica, então somos uma pluriversidade. E toda aldeia é uma universidade, é um espaço de étnico saber. E de saber indígena, e de honrar a terra e honrar a natureza, porque o nosso saber sempre veio da grande mãe natureza, e é essa verdade e essa conexão que nós precisamos buscar. Ayaya, Awere, Sawe. Desculpa, amiga. Gratidão, Sapê, é sempre uma honra e uma alegria muito grande, né? Poder te ouvir. Infelizmente, nós temos o tempo curto, né, para toda essa troca aqui. E aí eu tive, né, que pedir para nossa irmã fechar, para a gente passar agora para a Júlia. Bem-vinda, mais uma vez, gratidão. Oi, arroi, o arran Júlia, o tamorinhori auem pitabe, auem, tá escrito aqui, ó, é chavante. Ao Imputabe, ser humano verdadeiro. Eu não sei nem por onde começar para falar dessa Universidade Indígena Aldeia Maracanã, mas eu vou contar um pouquinho porque é esse território aqui. Porque as pessoas vêm, né, falam assim, ali tem uma aldeia Maracanã, mas por que tem que ser ali, do lado daquele prédio caindo aos pedaços, né? Porque, o que significa todo aquele espaço? Bem, em 2022, a aldeia participou de um projeto e nós escrevemos esse livro. Em Nossas Artérias, Nossas Raízes. Tecurral Maracanã, Universidade Indígena, Aldeia Maracanã. Vocês podem encontrar esse livro aqui, ó, onde está escrito ali, ó, Universidade Indígena, Aldeia Maracanã. Tem esse livro que conta um pouquinho da história, com várias mãos, várias vozes, vários corações, e também esse outro livro aqui. Esse daqui é Cantos e Encantos, também escrito aqui pela Universidade Indígena Aldeia Maracanã. Tem 10 cantos indígenas com suas tradições e seus significados. Nenhum desses livros podem ser vendidos, mas vocês podem fazer uma singela doação. Qualquer R$500 é bem-vindo, tá entendendo? Né? Eu sou humilde. Então vocês vão poder encontrar esses livros ali, né, naquela barraquinha ali. Às vezes, os parentes chegam aqui e falam assim, gente, o que é aquele prédio que tem ali, onde tem a Aldeia Maracanã? Por que tem aquele prédio ali? Então, vou contar um pouquinho por quê. Ai, não quero ficar aqui não, quero ficar aqui. Não, você não pode chegar muito pra cá. Em 1800 e bolinha, alguém criou um clube. O nome desse clube era Derby Clube do Brasil. A galera aqui sabe tudo. E aí esse clube era um clube de cavalos. Aqui não tinha o Maracanã, os cavalos corriam aqui. E aqui era a sede desse clube. E aí esse clube foi vendido para o marido da filha do Dom Pedro. Ele comprou e veio morar com a família aqui. E aí, depois de um tempo, a esposa dele faleceu. Ele foi embora para o país dele da Europa e aí ele doou esses 14.300 metros quadrados para a instituição que representava os povos indígenas aqui no Brasil. Essa instituição era o Ministério da Agricultura, o Ministério da Guerra. E aqui onde a gente está, começou a funcionar a Lanagro, que era um laboratório de agronomia que deu origem, inclusive, à Universidade da UFRJ, né, de Agronomia.
E pouco tempo depois, com o Marechal Rondon e o Darcy Ribeiro, eles transformaram o prédio no Museu do Índio, o primeiro Museu do Índio da América Latina. E junto com o museu funcionava o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Eles ficaram aqui até 1978. Todas as comitivas indígenas que tinham alguma coisa a solicitar para o governo, né, vinham aqui no Museu do Índio. E daqui saíam as comitivas para o Mato Grosso, para todos os lugares, para fazer as entradas e bandeiras e tal, aonde foi detonadas as áreas indígenas lá do Mato Grosso do Sul. Aí começou aquele inferno, pior lá para dentro, né, porque o inferno aqui do litoral já existia. Então, eles fundaram um museu que funcionava junto com o SPI, e esse museu, o SPI depois virou FUNAI. A proposta da FUNAI era, em 5 anos, fazer todas as demarcações de terra no Brasil. Como vocês podem ver, o projeto não deu certo. Já se passou muitos e muitos anos, e 5 anos não deu nem para entrada. E então, eles saíram daqui em 1978, foram lá para Botafogo. Nesse período de 1978, estava tendo a obra do metrô. O metrô passa aqui. Então estava tendo a obra do metrô, eles acharam que iam derrubar o prédio e então se mudaram para lá. E o prédio ficou abandonado até 2006, quando houve a Conferência dos Tamoios, que eram os indígenas que já moravam aqui no Rio de Janeiro, que se encontraram na UERJ e falaram assim: ó, pessoal, bora lá tomar conta daquele território sagrado indígena, que é onde tem o Museu do Índio. E aí eles vieram para cá e fizeram a primeira ocupação. Só que a aldeia que a gente tem aqui desse lado hoje, era lá do outro lado do prédio, onde tem a calçada hoje. E ficaram aqui até 2012, 2013, quando começou a ter a proposta da Copa e das Olimpíadas. E eles iam derrubar o prédio, iam derrubar aqui a Lanagro, iam derrubar tudo, né? Passar régua. Mas só que houve uma grande resistência dos povos indígenas junto com a sociedade civil para não haver a derrubada do prédio. E aí o governo fez uma proposta para os indígenas que estavam aqui, que eles sairiam daqui e receberiam casa em outro lugar, mas que não ficaria aqui. Alguns desses indígenas aceitaram essa proposta e uma pequena porcentagem desses indígenas falaram: não, eu não quero isso, eu quero esse território que nos representa, esse território que tem o solo sagrado. E aí esse grupo ficou conhecido como Aldeia Resiste, porque era a resistência, já passou do tempo, né? Então, agora perdi o fio da meada. A gente quer esse território aqui. Isso. Então, esse pessoal ficou aqui até chegar as bombas de gás lacrimogêneo, a arma sônica que eles testaram, era uma arma sônica para poder o pessoal sair daqui. Veio batalhão de choque, veio tudo que tinha direito. Só não veio caveirão, que na época não tinha caveirão ainda. Então, as pessoas foram retiradas daqui. E no dia seguinte, já não tinha mais Lanagro, já não tinha mais casa de aldeia lá do outro lado, que agora virou calçada, entendeu? Já não tinha mais nada, eles detonaram assim do dia para a noite, tiraram tudo. E vocês vão perceber que em diversos lugares aqui do asfalto tem uma marca amarela de estacionamento, porque eles fizeram disso daqui um estacionamento. Eles só não conseguiram derrubar o prédio. Mas a promessa deles que esse prédio seria um espaço cultural indígena. E a gente não queria esse espaço cultural indígena. A proposta era ter uma universidade indígena, que dentro da universidade a gente poderia ter um espaço cultural, podia ter uma galeria, podia ter o que quisesse dentro da universidade. Né? Mas a universidade não cabe dentro de um espaço cultural. E, prioritariamente, que esse espaço fosse de protagonismo indígena. A gente fala, a gente combina, a gente faz o que a gente quiser, e o Estado tem que acatar o que a gente resolver para fazer, né? Então, essa é a proposta dessa universidade, que a Mônica foi lá em Brasília, né, gritar, falar, representar a gente,
para que acontecesse oficialmente. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é projeto. Aqui hoje nós temos acontecendo diversos projetos que foram aprovados pelo próprio governo, né? Uma ambiguidade danada. Então a gente tem hoje o Coirém, né? Tem a atividade do circo que teve ontem. Em fevereiro a gente vai ter a nossa segunda-feira literária indígena. A última foi em novembro do ano passado. E aí vocês querendo descobrir mais sobre essa universidade, é só chegar ali, fazer uma doação e pegar o livro e fazer uma boa leitura nesse feriado, né? E vocês vão saber mais sobre todos os depoimentos das pessoas que estão aqui, que fizeram parte daquele livro. E aí já acabou meu tempo também. Amanhã tem mais Júlia, e Júlia conta mais um pedacinho da história. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Dário Jurema, eu sou indígena da etnia Chucuru, sou guia de turismo, sou historiador, apicultor, como já foi apresentado aqui já, ator também, e componente aqui dessa universidade indígena, né, Aldeia Maracanã também. Amanhã vai ter uma outra mesa com o mesmo nome, né, eu vou estar nela também. Então hoje eu vou falar algumas coisas e vou introduzir o assunto, né, e falar daquilo que é a raiz do que eu julgo ser, né, essa universidade. Eu queria fazer uma pergunta: quando vocês pensam em aprendizado, em saber, né, o que vocês pensam? Alguém pode falar? Troca. Hã? Troca, mas um tipo de, né, um lugar, não sei, alguma coisa assim. Hã? Prédio? Legal, legal. É aí que eu queria chegar. Uma escola, uma universidade, né? E na verdade, né, uma escola, não que não tenha seu valor também, mas é o ápice, né? Assim como também aqui a gente, uma coisa um pouco mais simples, né? Uma roda aqui, mas também é um espaço de conhecimento também, né? Isso também é o ápice, é a ponta da coisa, né? Porque na verdade o conhecimento, o saber, ele não vem daí. Ele se expressa aqui também aqui, não só aqui, mas também aqui. Mas ele vem de outro lugar. Ele vem daquilo que gera, não só o conhecimento, mas gera tudo. Gera a vida, gera a nossa energia. Tudo que a gente tem é aquilo que dá pra gente comida, que dá pra gente conforto, dá calor, enfim, dá tudo. Que já foi falado aqui antes, já inclusive, pelas parentes aqui, que é a terra. A terra é a maior fonte de saber. Não dói. Tem som. Tá sem bateria, de repente. Low battery, please. Não criamos canho. Tudo vai ser resolvido. Vai dizer o pai. Esse aqui tá escavando, hein? Ó, daqui um negócio. Então a tecnologia sempre, né? Contra. Foda, né? Brincadeira. Só pra sabotar a gente. Mas o saber, o conhecimento vem da. Tá até alto esse aqui, caramba, né? Vem da terra. É a terra que produz o conhecimento, é que dá pra gente o conhecimento. Quando a gente tá em contato com ela, quando a gente ingere alguma coisa, vem dela também. E a porra da. A gente ingere um vegetal, um animal, são também conhecimentos que vêm da terra. E em outro nível, em outro padrão, né? Cada um é uma coisa, né? Você vê a água do rio, né? Para comparar, uma imagem que expressa isso, a água do rio, você vê uma água do rio, você vê um redemoinho aqui, uma onda aqui. A onda não é a onda, simplesmente. O redemoinho não é o redemoinho somente. Ele é a água do rio, que assumiu um padrão ali. Mesma coisa é a gente e os animais. E esses padrões se repetem, a gente aprende com ele, a gente vai absorvendo, aprendendo com os animais, com as plantas. E eles são nossos professores principais, os maiores professores. Nós somos também professores, mas a gente aprende com os animais, com as plantas, a gente aprende com as pedras, aprende com a árvore, com tudo. Então é esse conhecimento de onde vem nossa principal fonte de saber,
que faz a gente conseguir ter criatividade, ter o raciocínio, inclusive, também, ter a espiritualidade também que guia a gente. E a gente, às vezes, não pensa nisso, né? A gente pensa muito, o conhecimento, 1 mais 1 é 2 e tal, o raciocínio e tudo mais, e a gente esquece que tem muita coisa, que isso é só uma partezinha assim, né? E que tem muito por trás disso, né? A gente aprende muito mais sem, às vezes, nem saber. A gente vai aprendendo e quando vê já sabe já. Por quê? Porque a nossa espiritualidade que vem, que traz os conhecimentos pra gente, de acordo com que a gente está aberto para isso também, claro, né? Quanto mais a gente está aberto, a gente mais vai aprender. E isso a gente aprende com quem? De novo, com a Terra, que é quem dá pra gente essa despertar, nos conecta com nossos ancestrais, nos conecta com as energias que estão na natureza e que acolhem a gente, que traz pra gente energia, traz pra gente a força de viver, de querer fazer as coisas, né? Quando você fica clausurado num concreto, seja você fisicamente ou conhecimento também, que nem um amigo ele falou, né, que é o conhecimento enclausurado realmente ali, quando fica só ali. Você pode usar também uma casa, não tem nenhum problema não, mas quando fica só ali, ele fica sufocado, enclausurado mesmo, porque ele não conecta. Você ficaria só naquela coisa ali, ouvindo, lendo, e você não aprende, né? E então a universidade, ela não é só esse momento de você aprender algo que é falado de maneira expressa ali não, você aprende na vivência, né? Você aprende no dia a dia. Como é que a criança aprende numa aldeia? Tem também a aula, hoje em dia tem a escola, tudo mais e tal, mas ela aprende principalmente com os pais, aprende na lida do dia a dia, no trabalho, vendo as coisas da natureza, indo pra mata, indo pro rio, indo pra brincar. É isso que é o principal aprendizado. E a gente às vezes separa, como se tivesse um momento de lazer, um momento de você sofrer ali. Claro que tem um sacrifício também para você aprender as coisas. Também tem sacrifício, mas você pode também se divertir aprendendo as coisas. As coisas podem conviver juntas. Não é porque você está se divertindo que você não vai ter que sacrificar, não é porque você está se sacrificando para poder se esforçar, se dedicar a alguma coisa, que você não vai ter diversão, porque às vezes você aprendendo de maneira livre, né, você vai conseguir ter muito mais vontade, não vai ter que ficar pensando em eu tenho que... Não, você vai querer fazer a coisa, né? E aí isso a gente aprende como? É nesse dia a dia, estando aberto, aprendendo com os mais velhos que vão trazer, quando tem, claro, né? Que hoje em dia os mais velhos dessa Babilônia, às vezes já estão meio, né? Também meio, não estão tão velhos assim, tão velhos só na idade, né? No conhecimento às vezes estão meio novinho ainda, né? E a gente tem que estar aberto para, e quem traz isso, né? Os povos originários, né? Todos trazem, mas assim, os povos originários são os que mais conseguiram trazer, né? Porque estão em contato direto com a Mãe Terra. Não, assim, não é uma regra geral, claro, não quero generalizar, que o índio está na floresta, então não. Mas quem hoje em dia protege a floresta, o indígena não está só na floresta, mas na floresta quem está lá é o povo indígena, os povos indígenas, né? Quem protege hoje em dia a floresta, as matas, majoritariamente são os povos indígenas. É algo, inclusive, mensurado aí, contado pelas estatísticas do governo e tudo mais, né? Que as terras onde coincide com reserva indígena, tem muito mais proteção, preservação de área verde, inclusive, né? Então, tipo assim, é esse contato porque você não tem só contato ali com a terra, de estar caçando, você está aprendendo com ela também, né? E a tal ponto, né, que uma vez eu conversei com um parente que ele falou assim, na minha terra lá, às vezes quando chove, lava o chão, né, e aparece esmeralda ali, assim, umas gemas, assim, e eu falei assim, caramba, vocês fazem o quê? Vocês vão... Né, que deve ser perigoso, né? Porque os caras, né, podem vir aí. Não, quando eu vejo assim, eu pego, passo o pé assim em cima assim e boto de volta à terra. Pra ninguém ver, porque senão dá ruim. É da terra também, não estou também generalizando, que todo parente faz isso. Tem lugar que também tem a exploração do solo também e tal. Até com o parente participando também, para ser claro. Mas enfim, é uma visão que você dificilmente ia ver aqui no meio urbano. Pô, caraca, uma esmeralda eu vou pegar e vou vender essa porra, vou fazer um dinheiro, né? Mas assim, é uma visão que só pode ter quem dá importância para aquela terra, para quem realmente entende aquilo ali, que é aquela ali que alimenta a gente, que dá pra gente a força para viver, né? E aí você entende sim que tem que manter, tem que preservar, não pode ser de qualquer jeito, né? A Universidade Indígena, né? Eu gosto de dizer uma coisa, que ela tá em todo canto, tá em qualquer aldeia aí. Não precisa para o parente aprender, os parentes aprendendo, não precisa ter uma universidade constituída assim. Você aprende no teu dia a dia, na aldeia. A questão que a universidade tem importância é para você poder promover
essa troca de conhecimento entre os parentes e os não parentes também, mas que também estão querendo aprender também, entender essa raiz dessa nossa cultura originária, entender a si próprio também, de onde vem. Então essa troca, e também aprender também, claro, com os parentes, com os apoiadores que vêm aqui também, é uma troca, é um espaço de universidade na própria Concepção Branco, era isso. Mais do que você aprender para se formar no começo, tinha universidade para quê? Para você trocar, ir lá, conversar, ver o que o pensador está fazendo com o outro ali também, trocar aquelas ideias ali. E depois virou essa coisa institucional para a formação de profissionais, para alimentar o mercado de trabalho. Mas a princípio é para isso, é para engrandecer. Também pode ter esse viés também, mas a princípio a coisa mais para você engrandecer, né, e poder estar contribuindo para que a gente tenha uma maior compreensão do que a gente está vivendo, nossa realidade, nosso mundo, nós mesmos, né? Vou então finalizar aqui, deixar para o pessoal que quiser falar também aí alguma coisa também, contribuir, perguntar alguma coisa, né? Muito obrigado. Benoit, Dário, agradecer mais uma vez aos parentes que estão na mesa e aos que estão aqui nos ouvindo. Agora é comigo, hein, irmão? A gente está com o tempo apertado, né? Vocês sabem que a cosmovisão, o bem viver originário, indígena, ele não segue os mesmos parâmetros e réguas, né, dos Juruá, dessa sociedade capitalista, mercadológica e apressada, né? O nosso tempo, ele não é linear, ele é em circular e espiral. Ache, não vai não, que eu queria que você fizesse uma fala aqui, porque na hora que a gente abriu você não estava, pode ser? Só concluir aqui, eu vou dar um tempo também para a nossa liderança, Acha Chaninka, também falar, fazer uma contribuição sobre a universidade, porque ele também é, né, assim como nós aqui, professor e estudante. Aqui na Universidade Indígena, que às vezes eu prefiro chamar de pluriversidade, né, que é para poder também diferenciar a gente dessa ideia de instituição, né, para a formação profissional que o Juruá tem, de que aqui a gente aprende ao mesmo tempo que ensina e ensina ao mesmo tempo que aprende. A gente aprende com a criança, a gente aprende com a terra, a gente aprende com os mais velhos, com os anciãos, que são nossas bibliotecas vivas, né? Então aqui é como se fosse um pontinho fora dessa curva da loucura, né? Da contemporaneidade capitalista e mercadológica. A gente está de fato num espaço fora do tempo, num tempo fora do tempo. Mas, contudo, todavia, entretanto, temos uma programação de um congresso imenso para cumprir. Eu vou passar a palavra para o Ache, 5 minutos, tá bom, parente? E aí depois eu vou abrir para as perguntas, tá? Então quem tiver a fim de fazer pergunta, eu acho que levanta a mão quem está a fim de fazer pergunta, tá? Para eu poder já aqui pensar com os meus miolos como é que eu vou direcionar isso nesse curto tempo da contemporaneidade. Ih, lasqueira, gosto assim, tá vendo o que eu tô falando? Não dá pra gente tentar se enquadrar num modelo de execução Juruá quando a gente é orgânico, é fluido e conflui, né, com as circunstâncias e sincronicidades do tempo. Então agora com vocês, a Chaninka. Amine wanga wanga, sira wanga wanga, kamine wanga wanga, sira wanga wanga, sira wanga, negarete, sira wanga pawane, o ame negarete, kamine wanga wanga. Sira wanga wanga, kamine wanga wanga, sira wanga wanga, sira wanga pawane, oamene garete, sira wanga pawane, oamene garete. Bom dia.
dia, meu nome é Ashaninka, eu venho da fronteira do Peru com o Brasil e estou aqui no movimento da Aldeia Maracanã, caminhando junto com o pensamento de universidade e também trazendo o lado espiritual da cosmologia da floresta, onde que eu trago a nanocosmologia da floresta, né? Que está feito ali no entorno de casa, porque nós não escreve, nós faz de uma forma que as pessoas possam aprender na vivência com as atividades que nós temos, e onde que você entende a medicina, as plantas e tudo mais, né, através da própria experiência de viver, como nos é ensinado ancestralmente. Eu trago a tese que se chama Teoria Autodidata Aplicada, onde que eu trago agora no desenvolvimento de 2 décadas de estudo, onde que no Rio Grande do Sul a gente ia expor ele na URGS, acabamos não expondo porque eu não ingressei. Olhei que a academia é uma universidade que rouba os conhecimentos ancestrais nossos através de todo o conhecimento dos nossos parentes indígenas que levam para as academias, e onde que não deixam fazer mestrado, não chega a doutorado, não processa nada e não traz de volta nada daquilo que levou da sua comunidade ancestralmente como conhecimento, detentor daquilo, e própria academia se apodera disso, vende por farmacêuticos, cosméticos, indústria, mineradoras, afins. O que acontece agora, então, é que nós estamos aqui reivindicando isso. Então nós trouxemos uma proposta aqui para casa, que queremos abrir uma mesa, que é somente para os pajés, como decanos, como conhecedores e também como portadores daquele conhecimento ancestral, coisa que muitas vezes as comunidades não sabem, o pajé sabe, e sabe os lugares sagrados. Então por essa razão nós convidamos um parente nosso que veio da Cordilheira dos Andes, e onde queria dar a palavra para ele, porque é muito importante, nos custou muito, e gostaríamos que ele trouxesse um pouco do que está acontecendo realmente com todos nós, porque nós estamos em cima de um protagonismo. Estamos mostrando para o mundo, para o G20, que nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui com um congresso onde que várias etnias, várias lideranças do país e de outros lugares do mundo estão aqui. Então queremos também esse mesmo direito de voz. Então aqui eu passo para ele, Recife Tetawalpa. Camita Paua, ele é da Panaca de Cusco, é uma grande liderança e sacerdote do sol. Ai, ai. Queridas hermanas y hermanos, voy a hablar en castellano, porque yo no sé hablar el idioma de aquí, ¿no? El portugués yo no sé hablar, pero claro, puedo hablar otros idiomas, pero hablaré en castellano despacio para que me puedan comprender. Es un gran honor para todos nosotros crear una universidad originaria, natural, donde vamos a aprender nuestra cultura, nuestro idioma, para defender mejor nuestros derechos. Pero esa universidad debe ser verdaderamente una universidad autónoma, una universidad que sea manejado por los mismos intelectuales originarios. Eso es lo que más queremos, porque muchas universidades, los gobiernos no permiten su autonomía, quieren imponer sus ideas ellos del colonialismo. Y más de 533 años de experiencia tenemos de un colonialismo que no nos ha servido, solamente ha servido a grandes intereses de empresas multinacionales o empresas extranjeras. Y dentro de ese proceso de 533 años, millones de nuestros abuelos, nuestras abuelas, los indígenas y también no indígenas, murieron. Murieron como esclavos, murieron en las haciendas, murieron en las minas, murieron
en los bosques sacando el caucho, otros cargando los minerales desde Huancavelica hasta Potosí, más de 280 kilómetros. Entonces, el espíritu de nuestros antepasados, el espíritu de nuestras abuelas, está presente aquí con nosotros, en nuestra esperanza de crear mejor educación para defender nuestra cultura, nuestro territorio y nuestros derechos. En eso nosotros tenemos que ser bien claros. En primer lugar, nosotros tenemos que aprender a descolonizarnos. La mentalidad colonial debemos sacar de nuestra mente. Debemos entrar a un camino de luz de la conciencia para evitar la inconsciencia y para evitar los errores de la inconsciencia. Si entramos a la luz de la conciencia, vamos a poder cambiar mucho, aprender mucho, educar a nuestros hijos y también nosotros mismos reeducarnos, porque ciertas formas de educación que nos han dado en algunas universidades simplemente es para hacer una ficha del colonialismo y seguir las formas de explotación. De eso tenemos que tener cuidado. Hay que ser académicos modernos, investigadores a favor de la inmensa mayoría de nuestro continente, de los que sufren, de los que no pudieron llegar a la universidad, a los que no pudieron educarse. Entonces nuestra responsabilidad como intelectuales, como personas que hemos llegado a las universidades, es contribuir con los demás, darle la mano para que ellos se liberen, salgan de la oscuridad mental. Ese es nuestro trabajo. Bueno, actualmente en el Perú tenemos una señora que gobierna, se llama Dina Boluarte. Esa señora, cuando hizo su campaña, hizo vestido de originaria, vestido como nativa, quechua. Pero cuando llegó al poder, después que lo han destituido al presidente verdadero Castillo, ¿qué pasó con ella? Ella se ha transformado en un títere al servicio del llamado ultraderecha, al servicio de otros intereses. Entonces actualmente usa el Parlamento para hacer leyes en defensa de ellos mismos, de la corrupción. Lo peor, lo más triste es, dentro de las protestas han muerto más de 60 personas, han sido baleados, matados, y todavía no hay justicia. Y la inmensa mayoría de las 60 personas son originarios, nativos quechuas, aymaras y también de otras tribus. Eso es lo que actualmente estamos sufriendo. Entonces yo les informo eso. Entonces nosotros, como vuelvo a decir, mi felicitación a todos ustedes que están dando su tiempo para crear esta gran universidad. Y vuelvo a repetir, nosotros debemos mantener una universidad autónoma, originaria, con una educación científica y histórica. Y ustedes de aquí deben salir para investigar, hacer el doctorado en otros países, sea en Alemania, en España mismo, donde hay muchísimos documentos que recuperar, hay mucha información. Entonces lo que yo les recomiendo, ustedes deben aprender aquí, por ejemplo, inglés, francés y alemán, fuera de nuestro idioma. Entonces eso les va a servir para las tesis académicas del doctorado. Eso deben ir pensando ustedes. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Gracias. Ai, Atenor Amir. Salve os povos originários de Abeyala, minha gente!
Boa tarde, gente. Sou a Helenira Purinã e vou falar um pouco aqui da nossa luta e sonho de uma universidade modelo, de acordo com os nossos costumes, práticas e rituais, né? Que a gente é um sonho da universidade de muitos anos, desde a colonização para cá, e a gente ainda continua somente no discurso, né? Está em todas as leis, nas leis da LDB, na Constituição de 88, na OIT, que nós, povos originários, temos o direito da educação e uma universidade diferenciada, específica, de acordo com nossos costumes e práticas e forma específica de lidar com essas causas. E a gente não conquistou até o momento, a gente continua ainda debatendo. São muitos eventos, muitas conversas, muita luta, e o resultado ainda não chegou para nós. Agora, com a formação, né, do MPI, que é o Ministério dos Povos Originários, a gente começou a discutir, voltando como se a gente nunca tivesse discutido uma universidade diferenciada, que é a nossa, onde a gente possa construir o nosso currículo, né, e englobar nesse currículo as nossas práticas culturais, que é os nossos costumes diferenciados, que é nossos cânticos, nossos saberes da medicina, os nossos saberes das pinturas, dos desenhos, dos grafismos, que tudo são extremamente significantes, e detalhadamente cada povo tem uma narrativa da sua construção diferenciada. E aí a gente busca esse sonho de que um dia o nosso país possa abraçar a nossa causa e respeitar a nossa cultura e nos incluir, né, no sistema educacional, porque é desde o município até a universidade, desde da educação, da pré-educação, né, que é da educação infantil, até a universidade, que nós ainda não fomos contemplados nesses direitos e na existência, porque é como se a gente não existisse, né? Por isso que a gente não tem o direito, mesmo estando no papel, na prática a gente não tem direito de executar. E é só mais um dos direitos que a gente não tem, além do direito de defesa do meio ambiente, do território, da língua, da medicina, da guerra, de inúmeras coisas que são negadas a gente, né? E aí o nosso carro-chefe é a educação, que através da educação é que a gente vai conscientizar essa sociedade do tamanho e da importância de uma cultura que o Brasil tem, que não respeita e que não aceita. Só a sociedade junto conosco é que vamos conquistar esse espaço. Só junto a gente vai conseguir, porque isso não é uma cultura nossa, do meu povo ou do povo de quem está aqui, que são diversificados. É uma cultura da nossa nação e do nosso mundo. E está se perdendo a cada dia. E a gente sozinho não vai segurar essa onda, porque quando eles chegam no nosso território, eles matam a gente, acabou. A língua portuguesa é jogada lá, implantada a inglesa. Vocês sabiam que no currículo das escolas indígenas do meu território tem língua portuguesa como primeira língua, como se nós não tivéssemos língua. A segunda língua é a espanhola, a terceira língua é inglês, ainda tem a francesa. Todas são legalizadas dentro das nossas escolas, menos as nossas línguas. E a universidade nenhuma do país ensina língua indígena, não permite que nós construímos juntos esse currículo para que nós traga para dentro da universidade a nossa cultura, os nossos bens, porque a medicina é de extrema importância. Agora, o Lula, com muita guerra, até com a sociedade do Congresso, que conseguiu aprovar uma parte da medicina que é nossa, que é do cannabis, né? Mas aprovou por quê? Porque os Estados Unidos já compra nosso, volta de lá e vende no dólar. Aqui a gente compra
1 milímetro de cannabis por R$2.000 que sai daqui, vai para os Estados Unidos, eles vendem aqui. Nós não podemos vender, que é usado por autismo, por mal de Parkinson, para depressão. Então, são inúmeras medicinas que nós temos, a riqueza que os outros países utilizam e nós não podemos utilizar igual as demais coisas, a nossa educação, a nossa língua, a nossa cultura, as nossas artes, entendeu? É tudo muito mais importante lá fora, só que o pessoal de fora não pode dar essa visualidade aqui dentro, porque eles não cabe eles aqui dentro, entendeu? Só quando eles levam para fora é que acontece. E aí, a intenção da gente ter uma universidade que seja nossa, que englobe o nosso currículo, que respeite a gente, que aceite os nossos saberes, é que vai acontecer. E aí precisamos dar as mãos junto com vocês para que aconteça. E o tempo já acabou e eu peço desculpa aí. Gratidão a todos, viu? Gratidão, Tenuarri, mais uma vez, a todas, todos e todos aqui nessa confluência, né, de saberes e nesse fortalecimento de espíritos. E que estejamos juntos, né, na construção e efetivação de uma universidade indígena autônoma, independente, contracolonial, retomando todos os saberes e tecnologias ancestrais que o colonizador roubou da gente e inventou outro nome, né? Mas que é nosso. Vamos sancofiar o caminho de volta para casa, retomar aquilo que a colonização nos roubou e assinar embaixo, porque é ciência, é tecnologia ancestral e é a única possibilidade de futuro para o nosso planeta, para a nossa Mãe Terra. E agora, um protocolo aqui, eu vou entregar os certificados de participação para os nossos palestrantes. E eu já perguntei quem quer fazer pergunta. Já perguntei, ninguém levantou a mão, não posso obrigar ninguém a fazer pergunta, não é, minha gente? A Xaninca. Vamos ver, parente. Atahualpa Xaninca, falei certo? Tenuarri, pela sua presença, volte sempre. Palmas, gente! Salve, somos originários de Abeiala! Aqui, ó. Na camisa, um copinho. Mônica Mura, Manaú Arauaki. Salve, matriarcado ancestral. Salve a Jurema Sagrada. Bom, parece que Dário, L e Júlia já receberam ontem, né? Vai ficar faltando. Eu mesma vou entregar pra mim. Salve eu, muito obrigada. Amanda Goitacá. Minha camisa, meu copinho. Aldeia resiste! Aldeia! 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 Pergunta não tem, hein? Vou declarar encerrada aqui nossa conversa, mas amanhã tem mais. Amanhã tem outra mesa, Saberes da Terra, né? Discutindo esse assunto, é inesgotável. Então estejam convidadas, convidados, todos, todas e todos. Amanhã tem mais Coirém, terça tem mais Coirém, hoje tem muito mais Coirém. Daqui a pouco vamos balançar o esqueleto no Coirém. Tamo junto no Coirém.